Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão do Maluco Beleza. Estamos numa emissão especial, estamos a dedicar aqui a algumas conversas com os candidatos presidenciais. Hoje tenho à minha frente Tiago Maia, que é o candidato oficial da Iniciativa Liberal. Muito obrigado, Tiago, por vir aqui ao Maluco Beleza. Portanto, a primeira pergunta, Tiago, Vamos lá. Muito aberta, mas estou curioso em saber a resposta. Quem é o Tiago Maia? Quem é o Tiago Maia? Sim. O Tiago Maia é um tipo porreiro. Nascido e criado no Porto, com 43 anos, advogado e alguém que faz a sua vida normal como qualquer cidadão, como milhões de portugueses, que são o sangue que corre nas veias deste país e que há uns tempos para cá, porque sentia-se impotente perante as escolhas políticas que tinha, decidiu fazer alguma coisa quanto a isso. Como não via opções, decidi criar opções. E o que eu sentia pessoalmente, e acho que é o que sentem milhões de portugueses, era que estava confrontado só com más escolhas. Havia um grande espaço político órfão, um eleitorado órfão que precisava ter uma opção moderada, mas que também não fosse seguidista do governo. O Hugo Moreira pergunta muito diretamente, um desafio aos dois: o que é a felicidade? Muito bem. Eu posso tentar responder na minha concepção. Ora bem, o que é que eu posso usar? Saúde, dinheiro e família. Sim, sim. Ok. Liberdade. Felicidade é liberdade. É eu poder escolher. Eu ter o poder de escolher, ter a capacidade de, escolhendo, levar em frente o que escolhi e depois assumir as responsabilidades do que escolhi, naturalmente, porque liberdade, pelo menos de um ponto de vista liberal, está sempre associada à sua irmã gêmea, que é a responsabilidade. E quem é livre consegue ser feliz. É uma excelente definição de felicidade. Eu sou forçado a subscrever. Porque felicidade é tão subjetivo que realmente tem que depender do que cada um analisa de si. É por isso que o fator de liberdade é importantíssimo. Eu tenho a liberdade de decidir o que é felicidade para mim. Exatamente, mesmo isso. Era mesmo isso. É mesmo essa mensagem que eu quero deixar. Devia estar na Constituição, que todos os cidadãos deviam estar. Não sei qual é que é a Constituição, não sei se é dos Estados Unidos. Sim, a dos Estados Unidos é especialmente inspiradora em vários aspectos. Tem essa do The Pursuit of Happiness. Exatamente, todos têm o direito de perseguir a sua felicidade. A sua própria felicidade. E, aí está e este toquezinho é muito importante. Todos têm o direito de prosseguir a sua própria felicidade. Vamos considerar o Tiago como o candidato liberal. Certo, é isso mesmo. Pergunta sacramental: o que é ser um candidato liberal? Ser um candidato liberal é, em primeiro lugar, alguém que tem a perfeita noção de quem é o dono disto tudo. O dono disto tudo é o cidadão. O poder reside no cidadão. E um candidato liberal tem por pretensão e eixo de ação para o seu mandato sempre uma estratégia: devolver o poder ao cidadão. Devolver capacidade de agir ao cidadão, que está cada vez mais maniatada em função da enorme carga fiscal, das burocracias que o cidadão está preso para fazer qualquer coisa na sua vida. Depois há a questão mais geral, mais institucional, que é o que está escrito na Constituição, de garantir o regular funcionamento das instituições. Portanto, um governo tem que governar, mas não se pode imiscuir na capacidade de escrutínio do Parlamento, por exemplo. Um Parlamento tem que escrutinar e tem que legislar. As autoridades de supervisão e de fiscalização têm que supervisionar e fiscalizar, livres de controlo, pressão e falta de idoneidade dos próprios titulares. E, portanto, esta também é uma questão em que um presidente liberal estará sempre muito atento. Um candidato liberal tem consciência de que o que vai resolver os problemas deste país não vai ser nem um presidente, nem um governo, nem nenhum órgão de soberania, nem grandes instituições. O que pode resolver os problemas deste país são as pessoas. As pessoas que estejam libertas de amarras e que não estejam com o peso do Estado a impedir que elas atuem, porque as pessoas atuando livremente e com a sua iniciativa, com a sua vontade de vencer, com a sua ambição, com o seu altruísmo, com os seus desejos, são
quem vai levar este país para a frente. Do outro lado, independentemente de quem seja, mas com versões mais péssimas, sim, há sempre uma visão estatista de nós vamos resolver o problema com mais Estado, ou o Estado tem que resolver isto, ou o Estado tem que resolver aquilo. Quer à direita, quer à esquerda? Em todos. Todos têm esta visão. E eu represento a visão contrária a essa. Não é o Estado que vai resolver os problemas das pessoas. O Estado tem que sair da frente das pessoas e permitir que elas próprias tenham a sua capacidade de escolher e depois decidir e depois atuar. E assim sendo, se criarmos as condições para que isto aconteça, é assim que vamos ter prosperidade, é assim que conseguimos sair de uma crise, é assim que conseguimos sonhar com um Portugal melhor. Um liberal não preconiza o fim do Estado, atenção. Portanto, há sempre questões como redes de segurança mínimas que devem ser asseguradas o acesso universal aos cuidados de saúde e à educação também é defendido pelos liberais. A forma de o fazer é que é diferente. Sim, se calhar... Um dos grandes cavalos de batalha dos liberais é pôr o elevador social a funcionar. Porque nós estamos numa sociedade que não é liberal e que tem o elevador social avariado. Portanto, e é com educação, acima de tudo, é com educação que se pode garantir o funcionamento do elevador social. Mas 8 meses depois é que já é incompreensível que não se tenha tratado uma série de questões que eram evidentes, que iam ser necessárias, como por exemplo o acesso a garantir que toda a oferta de saúde no país está dedicada a responder aos problemas de saúde, que não são só Covid, não é? Dos portugueses. Temos centenas de milhares de cirurgias canceladas, temos consultas, milhões de consultas também adiadas ou canceladas, e isto é incompreensível como é que o governo ainda no dia de hoje, está a negociar com os privados, e privados, entenda-se, não é só grandes corporações maquiavélicas. Grande parte da oferta privada é, na verdade, do setor social, são as misericórdias, são outro tipo de instituições de solidariedade social. Acho que fiz aqui uma redundância, não interessa, mas a grande parte da oferta é nesse setor, a verdade seja dita. E o governo não permitiu que... O governo, por preconceito ideológico, e cá estamos aqui também a ser mais políticos, mas sincero, é a minha opinião, foi puro preconceito ideológico, não recorreu a tempo a isto. E quem fala disto, fala destas medidas absurdas de fechar as pessoas em meios fins de semana, concentrando as pessoas no fim de semana, nas manhãs de fim de semana, e no processo garantindo a destruição de negócios e de vidas de pessoas. É uma forma aberrante de fazer isto, porque se o governo acha que o problema está na infecção em restaurantes, por exemplo, então assume isso e diz: há aqui um problema nos restaurantes, as pessoas não podem estar nos restaurantes, vamos fechar os restaurantes. Mas porquê é que não faz isto? Porque quando o governo toma uma decisão, vai ter que assumir as responsabilidades da sua decisão. E dizer isto significava que o governo tinha que assumir a responsabilidade de mandar fechar os restaurantes e, portanto, garantir indemnização aos restaurantes por essa decisão arbitrária, por essa decisão arbitrária, que eventualmente até poderia ser legal e eventualmente até poderia ser adequada, mas sendo... o governo tem que assumir as responsabilidades das suas decisões, que é algo que nunca faz, né? Portanto, ele cria esta forma aberrante de dizer: os restaurantes podem estar abertos, não vou ter clientes. Eu acredito em princípios ambientais, eu acredito que não pode haver discriminação em função da etnia ou em função da orientação sexual. O que é ser liberal? É eu achar que não sei mais do que a outra pessoa sobre a sua vida e sobre o que é que ela vai fazer da sua vida. E então, se eu acho isso, a minha visão de Estado e de exercício de poder político é criar as condições para que todos façam as suas escolhas. Portanto, não há propriamente uma utopia de... Sim, mas aqui estamos a falar... Vamos ver. Estamos aqui a falar do humanismo liberal. Mas sim, vamos aqui fechar a coisa para uma economia liberal e para uma política liberal. Porque eu estou de acordo. Eu posso me considerar um liberal, um humanista liberal, indiscutivelmente. Eu sou um humanista liberal. Assumo aqui. Pronto. Sou um humanista liberal. Era liberal, claro, não sabia, né? Sim.
Se falarmos em termos humanistas, em termos económicos, em termos políticos, sociais, isso é discutível. E quais são as consequências? Porque isso já foi feito. Há alguma... Podemos considerar os Estados Unidos como uma sociedade onde... Os Estados Unidos são um contexto muito próprio, mas aqui ao lado não é? Tem países que saíram de ditaduras comunistas e muito rapidamente, por adotarem políticas liberais em todos os aspectos económicos, mas também outros sociais e políticos, por adotarem essas políticas, rapidamente nos ultrapassaram. E eram países que estavam, em termos económicos, muito abaixo de nós, não é? Mas rapidamente, em 20 anos, ultrapassaram-nos. Portanto, pelos vistos resulta. Rui Silva, se há um ano me dissessem que seguiria um partido com o entusiasmo com que siga a Iniciativa Liberal, não acreditaria. Você tem muitos seguidores liberais. Ou vocês, eu não fazia ideia. Ou se calhar até é natural, porque lá está. Sem querer aqui colar a nenhum partido, e há aqui um liberalismo humanista que eu faço questão de cultivar no Maluco Beleza. Se isso depois se espalha também em iniciativas partidárias ou governamentais, ou o que queremos chamar, não sei, tenho as minhas dúvidas. Mas se calhar há aqui pontos em comum. Os seus fãs, pelo menos, parece que sim. Encontrei na Iniciativa Liberal a única resta de esperança de que possamos finalmente encontrar um caminho de futuro para Portugal. Sofri de uma doença que espero se torne numa pandemia. Era um liberal assintomático. Nós temos essa expressão de cá. Há liberais que não sabem que são, não é? É isso. Sei como eu existirão mais. Eu também acho que há muitos mais. Sim. Tiago, ajude no diagnóstico e explique. Boa pergunta. Quais os sintomas que devem levar alguém a desconfiar que é liberal e não sabe? Pronto, agora vou quase praticar um crime, que é a usurpação de funções e fazer de médico aqui, não é? Vamos lá. E também de advogado, vai defender uma causa. Portanto, advogado... Sim, quais os sintomas, não é? Jovem, se padesses de... Bem visto. Jovem, se achas que quem tem que decidir acerca da tua vida és tu, és um liberal e não sabes. Pai, se achas que és tu que deves escolher a escola para os teus filhos, és um liberal e não sabes. Utente de saúde, se achas que não tens que estar a enfrentar uma lista de espera e podes ir a um hospital independentemente de quem é o dono dele, és um liberal e não sabias. Porque, aliás, e porque isso foi possível noutros países, isto não é só teoria. Em países que estavam... No meio, por favor, quais foram os países? Os países bálticos, Estónia, Letónia, Lituânia, todos os países basicamente que estavam atrás da cortina de ferro, República Checa, Eslováquia, Hungria. A Hungria, infelizmente, está a ter agora um aspecto de deriva autoritária que a nós, a Iniciativa Liberal, nos preocupa grandemente. António Costa, pelos vistos, se preocupa menos, porque vai lá negociar bazucas europeias. Mas isto é possível, portanto, estas coisas aconteceram em países que estavam sob o jugo comunista e, portanto, eram países que estavam num cenário, efetivamente, de subsídio à dependência, em que praticamente todos eram funcionários públicos ou, de alguma forma, estavam dependentes do Estado. E a verdade é que essa transformação foi possível nesses países. Portanto, também não temos que perder a esperança. Miguel Mota pergunta, devo dizer que votei mas isto é impressionante, isto do público é todo... queria deixar duas questões. Eu estou aqui a notar um certo peer pressure. É possível. Tem uma mensagem clara e para se eu disser que não vou votar em Iniciativa Liberal, os patrões vão todos à vida. O lado humano era o que falámos há pouco, Rui. É esta questão de, efetivamente, um liberal achar que a felicidade, não é? É a liberdade, é dar a hipótese às pessoas de fazerem a sua vida, de terem os seus sonhos, sem ter um peso e um obstáculo a cada esquina chamado Estado. E portanto, eu creio que é muito humanista, seguindo aí a sua deixa do humanismo liberal. O liberalismo representa um grande humanismo nesse aspecto e tem propostas muito claras que não são só económicas, são mesmo de quase filosóficas do que entende ser um ser humano, que é alguém livre, um indivíduo capaz de tomar decisões, capaz de as executar a seguir
e que, portanto, não têm outros o direito de impedir que esse indivíduo o faça. Mas a análise que eu faço desse aspecto também é de que Marcelo tem mais um estilo de encontro de uma noite só, não é? Portanto, ele vai, dá muitos abracinhos, dá muitos beijinhos. Mas depois tchauzinho que vou ali depois para o tchauzinho e tchau, chapéu, nunca mais ninguém o vê, não é? Não é uma podemos confiar. E o que eu lhe posso dizer nessa matéria é que eu sou material para namorado. Tiago, diga-me que esta analogia criou agora ou isto foi agora inventado ou já existia na sua cabeça? Você falou nisso e eu comecei a pensar dessa forma. A proposta liberal é precisamente o contrário do extremismo. Um liberal é, por definição, um moderado e totalmente oposto a visões extremistas, porque as visões extremistas vão sempre tender para o que também já falamos há pouco, para um autoritarismo de Estado, para cumprir as visões que cada extremo tem, seja para implementar um Estado mais nacionalista, ou seja para implementar um Estado mais socialista. Mas a abordagem é sempre a mesma, é de mais Estado, mais autoritarismo, menos liberdade para os cidadãos. E aí a iniciativa liberal é diametralmente oposta, e eu enquanto pessoa e enquanto presidente liberal, serei totalmente oposto a essa visão. E já agora referi também um que eu estou a ler agora, recentemente, já saiu há algum tempo, mas que é o Apelo da Tribo, de Mário Vargas Llosa, que é um arrependido do socialismo. Ele esteve em que lado da barricada? É um arrependido do socialismo. Sim. Ele é militante? Ele, sim, é uma voz liberal hoje em dia. É uma voz liberal bastante destacada até. Desejo sorte, que tudo corra bem. Obrigado. E os seus patronos também, todos estes. Pelo menos alguns, bastantes. Muito obrigado, Tiago. Obrigado, Rui.